Hoje vamos falar de Lucas, o médico que abandonou tudo e registrou a história de Jesus. Quem foi este homem que escreveu um terço do Novo Testamento, mas nunca mencionou o próprio nome? Sua história começa envolta em silêncio e precisão. Diferente de outros autores bíblicos, Lucas nunca fala de si mesmo nem descreve sua própria conversão. Mesmo assim, sua influência é gigantesca. Ele foi o autor do Evangelho de Lucas e de Atos dos Apóstolos, os dois livros que, juntos, formam o relato mais completo da vida de Jesus e do nascimento da Igreja. Mesmo não sendo um dos 12 discípulos, ele se tornou o grande historiador do cristianismo, preservando a memória de um movimento que estava mudando o mundo sob perseguição e oposição constante. A história de Lucas nos leva para Antioquia da Síria, uma das cidades mais importantes do Império Romano, um verdadeiro caldeirão cultural, onde judeus, gregos e romanos conviviam. Esse ambiente cosmopolita moldou profundamente sua visão de mundo. Lucas recebeu uma educação de elite, dominava o grego clássico e conhecia a filosofia da época. Isso explica o estilo refinado de sua escrita, capaz de dialogar com todas as culturas. Desde cedo, ele aprendeu a observar, analisar e registrar os fatos com um rigor que seria fundamental para sua futura missão. Um dos detalhes mais fascinantes sobre Lucas era sua profissão. Ele era médico, uma raridade entre os primeiros cristãos. O apóstolo Paulo o chama carinhosamente de o médico amado, mostrando o respeito e a proximidade entre eles. No mundo greco-romano, ser médico exigia um estudo profundo de anatomia, botânica e filosofia. Essa formação deu a Lucas um olhar clínico, atento aos detalhes, que podemos ver em suas descrições precisas de doenças e curas milagrosas. Ele registra detalhes que outros evangelistas deixam de fora, revelando uma sensibilidade única para o sofrimento humano e a profunda compaixão de Jesus. Outro ponto que torna Lucas único é sua provável origem gentílica. Tudo indica que ele não era judeu de nascimento, o que faria dele o único autor não-judeu do Novo Testamento. Essa característica explica por que seus escritos dão tanta ênfase à universalidade da salvação. No Evangelho de Lucas, Jesus é o Salvador de toda a humanidade, não apenas de Israel. Jesus Cristo dá destaque especial a mulheres, pobres, estrangeiros, samaritanos e pecadores, personagens frequentemente marginalizados pela sociedade. Sua mensagem é clara: o reino de Deus quebra todas as barreiras sociais, culturais e religiosas. Mas como um médico grego, educado e racional, se encontrou com o cristianismo? Embora a Bíblia não conte os detalhes, tudo aponta para Antioquia, um dos primeiros grandes centros da igreja primitiva. Lá, judeus e gentios viviam como irmãos, algo revolucionário para a época. A mensagem de um Deus que oferecia salvação a todos, sem distinção, contrastava com a rigidez religiosa e o ceticismo filosófico de seu tempo. Lucas, com sua mente investigativa, foi profundamente tocado por essa fé viva, coerente e transformadora. Um ponto de virada em sua vida foi o encontro com o apóstolo Paulo. A partir daí, Lucas deixou de ser apenas um observador para se tornar um participante ativo da missão cristã. No livro de Atos, a narrativa muda sutilmente da terceira pessoa para a primeira pessoa do plural, com frases como "nós navegamos" ou "nós fomos". Isso indica que Lucas estava lá, vivendo aquelas experiências. Ele acompanhou Paulo em viagens missionárias perigosas, enfrentou perseguições, presenciou milagres e viu de perto o poder do Evangelho transformando vidas. Ele não era apenas um cronista, era um amigo leal e companheiro inseparável do apóstolo. Essa lealdade se revela de forma comovente nos momentos finais da vida de Paulo. Preso em Roma, sentindo-se abandonado por muitos, Paulo escreve em sua última carta: "Somente Lucas está comigo." Essa frase curta, mas poderosa, revela uma fidelidade que ia além das palavras. Lucas permaneceu ao lado de seu amigo quando o risco de morte era real e iminente. Ele cuidou, apoiou e se manteve firme quando outros recuaram, mostrando que sua fé era vivida na prática, com coragem, renúncia e amor. As Escrituras relatam que enquanto Paulo estava preso, Lucas não ficou parado.
Ele aproveitou esse tempo para fazer o trabalho de sua vida, investigar e registrar a história de Jesus e da Igreja. O prólogo de seu evangelho revela sua metodologia de historiador. Ele diz que fez uma investigação cuidadosa, entrevistou testemunhas oculares e organizou tudo em uma sequência lógica. Lucas não queria apenas inspirar, ele queria oferecer certeza. Seu compromisso com a verdade histórica deu credibilidade aos relatos e fortaleceu a fé de gerações de cristãos. É graças a Lucas que temos alguns dos relatos mais queridos e humanos do Evangelho. Ele descreve com riqueza de detalhes o nascimento de Jesus, a anunciação a Maria, os pastores no campo e a humildade da manjedoura. Esses elementos reforçam uma mensagem central. Deus se aproxima dos simples, dos esquecidos e dos quebrantados. Jesus é apresentado como o grande médico das almas, aquele que cura, restaura e acolhe a todos, sem exceção. Depois, em Atos dos Apóstolos, Lucas mostra que a história não terminou com a ascensão de Jesus. Pelo contrário, ela continuou através da Igreja, movida pelo poder do Espírito Santo. O dia de Pentecostes, as curas, os discursos corajosos dos apóstolos, as perseguições e o martírio de Estevão revelam uma fé vibrante, que crescia e se espalhava mesmo diante de uma oposição feroz. Lucas deixa claro que a expansão do cristianismo não foi uma obra humana, mas sim o resultado da ação divina através de pessoas comuns dispostas a pagar o preço. O destino final de Lucas permanece um mistério. Algumas tradições antigas dizem que ele morreu como mártir, outras que faleceu de idade avançada. Mas, independentemente de como sua vida terminou, seu legado é incontestável. Lucas foi um personagem extraordinário. Ele foi médico, historiador, missionário e, acima de tudo, um servo fiel. Sua vida nos mostra que nem todos são chamados para estar no centro do palco, mas alguns são escolhidos para uma tarefa igualmente nobre: preservar e transmitir a verdade que atravessa gerações. Lucas pagou o preço por sua fé, não apenas com palavras, mas com uma vida inteira de entrega silenciosa e dedicada. E graças a ele, hoje conhecemos com clareza a história de Jesus e o nascimento da Igreja. Seu silêncio sobre si mesmo ecoou mais alto do que muitos discursos, e sua fidelidade continua inspirando milhões de pessoas até hoje. A história de Lucas é a prova de que uma vida dedicada à verdade pode mudar o mundo para sempre. Se você gostou de conhecer a história desse herói silencioso da fé, não se esqueça de curtir o vídeo. Se inscreva no nosso canal e ative as notificações para não perder nossos próximos conteúdos.